Agora sim, ex-governador por 2 mandatos, ex-senador, quase presidente da República e hoje deputado federal por Minas Gerais. É com muito prazer que mais uma vez eu agradeço sempre pela gentileza dele em nos dar a simpatia de nos entrevistá-los aqui. Muito boa tarde, deputado Aécio Neves, tudo bem com o senhor? Sapia, prazer muito grande em mais uma vez conversar com você. Não sei se eu estou conseguindo aqui me fazer ouvir, parece que sim, não sei se eu consigo me fazer enxergar, porque eu estou apanhando aqui um pouco ainda com o celular, mas eu vejo você bem e mais uma vez um prazer enorme, Sapia, conversar com você. Tá certo. Deputado, vamos começar. Gostaria de começar com a Comissão de Relações Exteriores que o senhor assumiu e por toda a bagagem que o senhor tem, quando foi governador, tudo que o senhor conseguiu fazer para Minas Gerais, colocando Minas Gerais fora do nosso país. Eu me lembro que a época que o senhor foi governador, a CEMIG foi para a Bolsa de Nova York, o senhor mostrou Minas Gerais para todo o país, conseguiu investimentos no Banco Mundial, no Banco Interamericano. O senhor podia até depois dizer isso rapidamente para a gente, mas colocou Minas Gerais no patamar que ela merece sempre estar, que seja na vanguarda, na frente, na liderança. E eu disse para o senhor na última entrevista que nós tivemos que o senhor deu um prazo aí para os políticos mineiros tomarem essa liderança que sempre foi do senhor já há muitos anos. O senhor se afastou, recuou e tal, teve seus motivos. E de repente ninguém fez isso. Aí lá vem o Aécio de novo. Pelos bastidores, mostrou para outros políticos ou pretensos políticos que inclusive estão tentando e já há muito tempo desprestigiar o senhor ou tentar enlamear o seu nome, e o senhor mostrou como é que se faz política, provou isso nas eleições do Congresso e agora assumindo essa comissão aí que realmente, nada contra o filho do presidente Jair Bolsonaro, mas não chega nem perto do que o senhor pode fazer pela comissão e já vem fazendo em uma semana, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Sapia, agradeço aí as suas palavras, reconhecimento, né, pelo que nós construímos juntos, né, numa época em que nós tentamos e conseguimos trazer as mais qualificadas cabeças pensantes de Minas Gerais, de todas as áreas, para fazer um governo que até hoje é reconhecido como o mais exitoso da nossa história contemporânea. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sem dúvida alguma, Sapia, é a mais importante comissão da Câmara por uma razão. Sempre se coloca, né, quando se faz uma determinada análise do funcionamento do Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça como uma comissão extremamente relevante, talvez a central. E ela é para os assuntos internos. Por quê? Sim. Porque todos os projetos passam por essa comissão para que tenham ali a sua admissibilidade aprovada ou não. Portanto, é uma comissão que fala para dentro do Congresso Nacional. Mas se nós pensarmos efetivamente no interesse do país, no interesse dos brasileiros através da nossa ação comercial, né, nas relações hoje absolutamente fundamentais com o resto do mundo, essa é a comissão do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado de maior relevância. E não é à toa que ex-presidentes da Câmara só ocuparam ao deixar o cargo essa comissão. Foi o caso de Ulisses Guimarães, depois da Constituinte, foi o caso do próprio presidente Michel Temer, e eu, também como ex-presidente, assumo agora essa comissão. Imediatamente, sabia, eu entrei em contato no mesmo dia com o ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com o ministro da Defesa, General Fernando. Os convidei para estar na comissão, já estão prontos para estarem lá a partir da próxima semana. Só estamos agora, em razão da pandemia, vendo a forma mais adequada de operacionalizarmos essa reunião, porque é preciso que nós, no momento de tanta ausência de liderança, e eu falo do ponto de vista nacional, nós precisamos definir que papel o Congresso Nacional pode fazer, Sapia. Por exemplo, para resgatar nossa relação com países e regiões do mundo que por uma opção, a meu ver, equivocadíssima de viés ideológico, o Brasil acabou se afastando. Daí a China, né, em primeiro lugar, mas países como a Índia, países importantes na Europa, com os quais nós precisamos construir relações até para o enfrentamento da pandemia, estão absolutamente distantes do Brasil.
Eu recebi já na primeira semana convite para reuniões com o embaixador dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Argentina, da Alemanha, enfim, um conjunto de representantes de países que não vêm encontrando na relação com o executivo a abertura necessária para implementarmos as parcerias, repito, hoje vitais, imprescindíveis, inadiáveis, principalmente com países que possam nos ajudar, oferecendo não apenas vacinas, mas insumos, tecnologia, experiência, logística, o que seja, para nós podermos enfrentar juntos essa pandemia sem precedentes que vem levando a cada dia milhares de vidas e enlutando milhares de famílias de brasileiros. Deputado Aécio Neves, gostaria de saber do senhor o seguinte: esta relação política, né, que se tornou a pandemia no país, essa briga diária entre o presidente da República e todos os governadores, de um modo geral, alguns a favor, alguns poucos a favor dele, a maioria contra as atitudes do presidente Bolsonaro. Não existe uma forma do Congresso, não digo pressionar, mas tentar apaziguar isso, chamar o presidente e falar: peraí, agora vamos por isso aqui, ó, vamos deixar essa ideologia de lado, vamos tentar fazer dessa forma, inclusive com essa mudança que teve na casa agora com o novo presidente? Olha, isso é absolutamente urgente e necessário. Eu conversava hoje mesmo mais cedo com o presidente do Senado, nosso conterrâneo, Rodrigo Pacheco, que vem com muito equilíbrio, né, se tornando também um ponto extremamente relevante de contato do Congresso com o Poder Executivo. Tenho conversado diariamente com o presidente da Câmara dos Deputados. E não existe, Sapia, você de alguma forma fez referência a isso, não existe o vácuo de liderança. Se um não ocupa, aquele que tem a prerrogativa, até mesmo constitucional de fazê-lo, de liderar, de alguma forma vem falhando, é preciso que outros atores cumpram esse papel. Essa pandemia não tem ideologia, não tem preferência partidária, vem matando de forma avassaladora brasileiros ricos, brasileiros pobres. Hoje não adianta se você tem um plano de saúde ou se deixa de ter, porque você não vai encontrar vaga em UTI nenhuma mais no Brasil. Essa tem sido a regra. Portanto, é preciso sim que haja uma grande união brasileira, acima de vaidade, de projetos eleitorais, enfim, de perspectivas políticas, para que a gente possa enxergar de forma muito pragmática. E aí eu volto, Sapia, à Comissão de Relações Exteriores. Nós viemos de um longo período em que a nossa política externa, de forma também equivocada, foi subordinada a esse anacrônico, arcaico, bolivarianismo conduzido aqui, ou liderado aqui na nossa região pela Venezuela. Saímos desse contexto e tivemos um leve hiato no governo Temer, onde o senador Serra e depois o senador Aloysio Nunes, do PSDB, coincidentemente, ocuparam o Ministério das Relações Exteriores e restabeleceram, sabe, uma relação mais plural, né, multilateral com várias regiões do mundo, mas caímos no outro extremo da mesma armadilha. A subordinação do governo Bolsonaro foi ao trumpismo mais do que aos Estados Unidos, né? E agora nos privando de relações extremamente relevantes e necessárias com determinadas regiões do mundo. Então, é isso que nós vamos oferecer ao governo, o restabelecimento dessas relações, identificando aonde nós podemos avançar na busca do oferecimento mais ágil das vacinas ou dos insumos aos quais me referi, para que nós possamos produzi-las no Brasil. O Brasil tem estrutura para produzir vacina, não tem o know-how, não tem autorização ainda e não tem o mais relevante, que são os insumos. Então, eu acho que é a hora de todos nós, de alguma forma, botarmos a cabeça para fora da janela e gritarmos de forma uníssona: olha, vamos enfrentar esse problema acima das vaidades políticas. É o que eu pretendo fazer. Conversei sobre isso com o ministro das Relações Exteriores, com o ministro da Defesa por telefone e pretendo na semana que vem fazer a mesma coisa pessoalmente, sabe? O senhor falou sobre as vacinas, né? Hoje nós temos a Fiocruz no Rio de Janeiro e o Butantan em São Paulo, produzindo as vacinas, a AstraZeneca e a Coronavac. A pergunta que eu faço para o senhor que foi governador por 8 anos, a FUNED tem condições de fazer a vacina do Covid? Porque ela faz da meningite para o Brasil inteiro.
É verdade, a FUNED, e eu volto ao nosso governo, foi extremamente, os seus servidores sabem disso, valorizada, qualificada, investimentos importantes ocorreram ali. Nós fabricamos não apenas vacina contra a meningite, mas uma cesta enorme de medicamentos que eram distribuídos gratuitamente em todas as regiões do estado, principalmente as regiões mais pobres. Ela deixou ao longo desses últimos anos de receber os investimentos no volume que recebia no nosso tempo, mas ela é equipada, ela tem profissionais da mais alta qualidade, e é isso que nós temos que compreender no Brasil. Quais são as estruturas industriais que nós temos hoje que podem ser colocadas à disposição do enfrentamento da Covid? E de que forma? E nesse ponto, Sapia, estou achando que está faltando vamos dizer, uma disposição, até uma ação estratégica do governo, mas uma disposição política maior. Onde estão os insumos? Eles estão principalmente na Índia. Existe uma relação dentro do BRICS, né, o conjunto de países em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte. É hora de exercer a diplomacia moderna. É nessa hora que as conversas têm que estar sendo feitas diretamente pelo presidente da República ou pelos próprios ministros de Estado para a busca desses insumos do Brasil. Vamos importar vacinas prontas? Claro, os laboratórios estão produzindo o mundo afora, mas vamos criar condições para que nós possamos nos tornar ao longo do tempo, pelo menos num tempo médio aí pela frente, e de alguma forma menos dependentes. Sabe, a grande e dolorosa verdade é que nós não sabemos quando isso vai terminar. Todos nós fazemos aí uma perspectiva que é muito mais uma torcida, né, do que uma análise científica, porque eles próprios não sabem. Ninguém imaginava que ela ia voltar com essa força como está voltando agora no mês de março, né, de 2021, há 6 meses atrás. Então, criar condições para os laboratórios e as estruturas, sejam estatais, sejam privadas brasileiras, possam estar em condições de produzir vacinas, de avançar, de participarem das pesquisas que vão enfrentando as novas cepas, né? As novas variações da vacina, é essencial. Eu acho muito pouco, opinião muito pessoal minha. Nós apenas, é necessário, é urgente, é indispensável, mas é muito pouco. Nós apenas adquirimos as vacinas que estão hoje sendo aprovadas pela Anvisa. Vamos tratar de produzir aqui, buscando os insumos onde eles estejam, vacinas para enfrentar as novas ondas. Espero que não, mas que eventualmente podem vir. Deputado Aécio Neves, vamos partir para a política. Semana passada o ministro Fachin cancelou as condenações ou suspendeu as condenações do ex-presidente Lula. Isso não significa que ele está liberado, né? Ele ainda é condenado. Ele simplesmente foi modificado o local onde deveria ser julgado, não mais em Curitiba, né? Tanto é que todo o sistema dele ainda está, todo o judiciário ainda está em cima dele, quer dizer, não acabou, ele não ganhou uma carta de alforria, não. Mas ao mesmo tempo já politizaram isso e já colocaram como se fosse Lula e Bolsonaro os próximos os próximos presidentes da República. Existe uma forma de se unir um centro aí, com o senhor encabeçando, e aí eu vou citar alguns nomes: Ciro Gomes, o próprio ex-ministro Mandetta, o Sérgio Moro, o Luciano Huck, que depois eu quero perguntar pro senhor, ele que sempre foi seu amigo, de repente, quando o senhor foi questionado, e o senhor não foi condenado, apagou todas as fotos que tinha com o senhor, o próprio Rodrigo Pacheco. Tem como se unir esse centro aí para uma terceira via, ô deputado? Olha, eu acho que essa é a nossa obrigação, tentar construir isso, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer um rápido comentário a partir do início da sua indagação, né? Eu fui um dos signatários, junto com mais de 300 ou 400 artistas, políticos e intelectuais, de um abaixo-assinado que pedia que o presidente Lula tivesse um julgamento justo. Ninguém combateu mais o PT do que eu ao longo de toda a vida. Ninguém denunciou mais as ilegalidades e os equívocos do PT, sobretudo na condução da política econômica, do que eu, antes e depois como candidato à presidência da República. Mas eu considero que ele, como qualquer cidadão, deve ter sim direito a um julgamento justo. O que me chamou muita atenção foi o momento em que o ministro Fachin toma essa decisão. 5 anos
Sapia, caríssimos ouvintes, 5 anos depois de iniciado o processo e o próprio julgamento do presidente. Foram 10 decisões que o próprio ministro Fachin tomou ao longo desses 5 anos, considerando a vara de Curitiba apta a julgar o ex-presidente. Então, há também uma movimentação, de alguma forma, política no Supremo Tribunal Federal, que leva a determinados questionamentos. Portanto, o que me surpreende não é o conteúdo da decisão, talvez seja correta, porque, ao que parece, essas questões não estariam ligadas à Petrobras diretamente, e a vara de Curitiba, a 13ª vara, anteriormente presidida pelo juiz Sérgio Moro, tinha a responsabilidade de julgar os processos oriundos da corrupção na Petrobras e aqueles que derivavam dele. Mas eu acho que você concordará comigo, foram 5 anos de questionamentos nessa direção e inúmeras decisões do mesmo juiz em direção contrária a essa última decisão. Mas a decisão foi tomada, como você colocou, ela não é definitiva do ponto de vista jurídico, mas se nós formos avaliar na prática os seus efeitos, significa dizer que, com muita chance de acerto, a não ser que aconteça um hecatombe, o presidente Lula estará elegível, estará, portanto, com seus direitos políticos restabelecidos em 2022, porque não haverá tempo hábil para o início desse processo e uma eventual possível, não sei se ocorrerá, mas possível condenação a partir do início do processo na vara criminal, na vara federal de Brasília, para onde o ministro Fachin enviou os autos dos inquéritos em relação ao ex-presidente. E o que você colocou é correto. A primeira leitura é essa, é a leitura da polarização. Mas um velho, antigo político mineiro ensinou a todos nós brasileiros, né? Aquela velha e antiga máxima, talvez a mais antiga de todas, de que a política é como uma nuvem, né? Você olha, está de um jeito, olha, daqui a pouco está de um jeito diferente. Essa é até cansativa repetir, mas ela é muito verdadeira, por isso ela é tão repetida. Eu acho que as coisas... E é muito atual, né? É verdade. Sapia, porque o PT, por mais que haja essa, vamos chamar, absolvição política do ex-presidente, vamos colocar nesses termos, o PT não mudou. Nós sabemos o que aconteceu no Brasil nos 3 últimos anos do governo da presidente Dilma. Nós tivemos mais de 11 milhões, nós chegamos a mais de 11 milhões de desempregados, quase 1 milhão apenas nos últimos 12 meses. Nós tivemos 3 anos consecutivos de crescimento negativo do PIB. Só em 1929, no crack da Bolsa de Nova York, que havia acontecido algo igual. O Brasil havia paralisado e não havia pandemia. Então, essa realidade do que foi para o Brasil, o governo do PT, sobretudo no seu último período, não mudará. Virá, a meu ver, à tona. Por outro lado, os equívocos sucessivos do presidente Bolsonaro acabam por estreitar um pouco o bloco, vamos chamar, muito sólido que ele tem de apoio nos extremos. Existe, Sapia, uma larga avenida no centro. Essa avenida do equilíbrio, da ponderação, do respeito ao contraditório, do fim dessas estruturas de ódio de lado a lado que foram montadas, cada uma a seu tempo, porque também o PT tinha a sua, se não tão operacionalizada quanto a hoje do Bolsonaro, é tão formalizada. Existia também o próprio sistema dela durante anos. Na campanha de 2014, essa estrutura do ódio, da fake news e da mentira conseguiu espalhar por todo o Brasil que eu ia acabar com Bolsa Família. Você se lembra disso? Ia acabar com Minha Casa, Minha Vida, com a própria democracia no Brasil. Então, são lados opostos, né? Mas ao mesmo tempo da mesma moeda, os extremos. E as virtudes nunca estão nos extremos. As virtudes estão sempre mais próximas do centro, onde está o equilíbrio e a ponderação. Eu disse recentemente, semana passada, numa longa entrevista à Folha de São Paulo, que nós precisamos ter, em primeiro lugar, desprendimento. É natural que o PSDB busque construir uma candidatura, mas mais importante do que isso é o PSDB estar disposto a dar o exemplo de desprendimento para se dispor a apoiar um nome no centro que tenha, eventualmente, maior viabilidade eleitoral do que algum dos nomes do PSDB. E quando eu falo no centro, eu me refiro, Sapia, ao centro ampliado agora, que viria desde o Ciro Gomes, né, talvez um centro
centro-esquerda, e não vejo que ele teria dificuldades para isso, até pelas suas origens políticas, muito mais ao centro-direita do que a própria centro-esquerda, passando, como você colocou, pelo próprio PSDB, pela uma eventual candidatura do Luciano Huck, pelo Mandetta do DEM. Eu tenho colocado nessa lista sempre como uma novidade, até como uma certa provocação, o nome do senador Rodrigo Pacheco como nome novo que poderá assumir ao longo desse próximo ano um determinado protagonismo, mas todas essas forças têm que se sentar à mesa com alguma rapidez e definir qual aquela que tem maior viabilidade e qual o projeto, Sapia, qual o programa, o que nós vamos defender, seja em relação à nossa política externa para, entre outras coisas, enfrentamento da pandemia, no campo interno para geração de empregos, para assistência àqueles que vão ficar ainda sem perspectivas de renda durante um bom tempo, a partir das consequências dramáticas da própria pandemia. Quem é esse nome que dialoga com todas as forças políticas, que tenha mais generosidade do que ódio no coração? É isso que eu vou ajudar a construir. E na hora que surgir esse nome, eu acho que os espaços dos extremos poderão se estreitar para que uma avenida de sensatez e de equilíbrio possa ser construída no meio desse caminho. Ô governador, ex-governador, né? O cachimbo toto, né? Não, o cachimbo e tota a boca, né? Que a gente tem costume de falar assim. Me diga uma coisa. O senhor passou por um momento muito difícil na sua vida. Hoje, quando eu anunciei, né, o pessoal do marketing da rádio anunciou nas redes sociais que eu ia entrevistar o senhor, recebi várias pessoas comentando e tal, muitas pessoas dizendo, não vou assistir, algumas até ofendendo o senhor, dizendo que é isso, que não sei o quê, como é que eu ia perder tempo para entrevistar o senhor e tal. E eu sempre o defendi, até as pessoas me chamam de passapano, porque para mim o senhor não foi condenado. Então quem não é condenado para mim é inocente, ponto. Tudo que aconteceu com o senhor já foi comprovado que não foi verídico. Então vamos lá, por etapas. Cidade administrativa foi aprovado pelo Tribunal de Contas, depois de não sei quantos anos resolveram mexer nisso aí. A questão daquela mala do Joesley, ou do dinheiro que o Joesley iria emprestar pro senhor, o senhor caiu no conto do vigário, né? O cara usou o senhor para se livrar de condenações. Ficou mais rico ainda depois da denúncia toda que aconteceu, né? Sapia, se você me permite, até uma gravação ilegal. Pois não. Não, se você me permite, desculpe. Eu agradeço muito essa oportunidade, eu sabia. E eu acho que o tempo, também vou citar uma outra máxima muito antiga, é sempre o senhor da razão. Eu, nessa questão Joesley, que foi tão difundida, né, e todos hoje se lembram, eu fui vítima, Sapia, de uma das mais torpes e perversas armações de que se tem notícia na história do Brasil. Um cidadão que cometeu inúmeros crimes, confessados por ele mais de 200. Em relação comigo, não. Em relação com os meus adversários políticos. Faz uma armação de uma gravação onde ele ia me dar resposta sobre a oferta de um apartamento da minha família que nós havíamos colocado à venda, exatamente porque eu nunca tive negócios na política, nunca tive empresa, só fiz política durante mais de 30 anos e não tinha como pagar advogados. E para que eu precisava pagar advogados? Porque as doações às campanhas do PSDB na campanha de 2014 foram todas elas criminalizadas. O sujeito chegava, Sapia, para depor no inquérito da Petrobras, e o cidadão lá perguntava: vem cá, mas você não ajudou na campanha do PSDB? Não, ajudamos sim. Mas foi em caixa 1. Tá lá o dinheiro depositado, a prestação de contas feita. Não, mas por que vocês ajudaram? Ele ia poder te ajudar na frente. Ia poder ajudar na frente. Então bota aqui, ó. Isso é mais um inquérito. Se avolumaram esses inquéritos, nós colocamos esse apartamento à venda. Foi na mesma semana, eu procurei o senador Tasso Gereissati, está aí vivo para comprovar, as pessoas com as quais eu tinha relação e tinham condições de comprá-lo. O senhor Rubem Menin, grande empresário mineiro com quem eu tinha relações, e todos eles não se interessaram, mas foram procurados. Procurei o senhor Robson Andrade, hoje presidente da SNI, o senhor Pedro Moreira Salles, para pedir dinheiro? Não, para colocar à venda o apartamento da família, hoje presidente do Unibanco, diretor do Unibanco Itaú. E cai nas neiras de procurar esse cidadão, que vai lá na PGR, fala: olha, o Aécio quer me vender um apartamento da família. O cara da PGR fala: não, então vamos fazer uma armação. Arma uma gravação ilegal,
né? A conversa toda é induzida para aquilo se transformar em algo aparentemente criminoso. Não há, Sapia, dinheiro público envolvido. O empréstimo que ele me fez como antecipação da venda do apartamento, que ele disse o seguinte: não, eu te empresto e você, quando vender o apartamento, me paga. E eu caí nessa armadilha. Ele disse que tinha que ser em dinheiro vivo, dinheiro das lojas dele, portanto, dinheiro lícito, que não é dinheiro, enfim, que tem a sua origem contaminada e sem qualquer contrapartida. Eu era oposição, eu tinha perdido a eleição, o que eu tinha para oferecer? Né? E né, mesmo se tivesse, ele sabe que eu não ofereceria. Isso vira o quê? Um instrumento para que esse cidadão receba a oferta da Procuradoria-Geral do senhor Janot, à época, né, um desequilibrado que assumiu a PGR, dê a ele imunidade penal. Esses mais de 200 crimes foram absolvidos. Esse cidadão está transitando por aí, Brasil afora, com rios de dinheiro, né, e eu tendo que responder por um crime que não existiu. Sabe? E isso vai ficando claro. Esse processo não será absolvido, não, ele será anulado, porque não houve crime. Eu me sentei com um cidadão, né, oferecendo um apartamento à venda. Ele falou: na hora eu te empresto isso aqui para você pagar seus advogados, você vende o apartamento e me paga. E isso foi feito. Portanto, esse foi o meu equívoco na vida pública, Sapia. Uma vida pública honrada. Eu, desde criança, optei por fazer vida pública. Fizemos um governo em Minas que o Brasil hoje, repito, respeita, levando Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde de toda a região sudeste, os melhores indicadores de segurança pública. A nossa CEMIG valia 11 bilhões quando eu assumi, terminou valendo 40 bilhões de reais. Nossas empresas foram valorizadas. Os outros estados vinham a Minas Gerais para saber como as coisas estavam acontecendo aqui em Minas. Não houve uma denúncia de irregularidade, uma só, durante todo o meu governo. Aí, 13 anos depois, um delegado disse o seguinte: não, mas a obra da cidade administrativa pode ter tido um sobrepreço ali. Como? Se o próprio Ministério Público disse que o preço estava abaixo do preço de mercado. Foram audiências públicas, isso foi discutido amplamente no estado inteiro. O Tribunal de Contas, por 2 vezes, disse que os preços eram corretos. O Tribunal de Justiça do Estado constatou que o preço era correto. A quem mais recorrer? A Advocacia Geral do Estado, que era presidida por um procurador-geral, doutor Bonifácio, presidindo o inquérito. O governador Anastasia, que era vice-governador, presidia a comissão que cuidava de que não houvesse nenhuma ilicitude. Isso tudo foi feito com absoluto cuidado. Hoje um delegado faz uma investigação e diz o seguinte: não, tinha uma empresa que não foi classificada por questões técnicas e disse que fazia com 30% de desconto daquele valor. Disse isso. Isso vai para o inquérito como se pudesse ser verdade. Não há sequer, sabe, uma planilha que mostre que a obra poderia ser executada mais barata. Se fosse executada mais barata, quem não faria? Então, é um outro absurdo que será também desmascarado. O que é bom nisso tudo, Sapia, que eu estou mordido mesmo. Vou falar com você. Eu vou demonstrar de forma absolutamente clara que o Aécio de hoje é o mesmo que ajudou a Minas sair do ostracismo, fez com que Minas fosse de novo líder político nesse país, construiu quase que solitariamente uma candidatura à presidência da República e quase vencemos as eleições contra a máquina que o PT usou. O PT quebrou o Brasil para vencer as eleições, né? Porque em 2014, né, fez o que fez para vencer as eleições. Em 2016, a presidente eleita não conseguiu ficar no cargo, porque ela conseguiu parar o Brasil. Então, Sapia, eu queria aproveitar seu potente microfone. Compreendo aqueles que nos atacam. Quem combateu o PT por 25 anos da política não tem medo, né? Tem o couro duro, não tem medo de ataques, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para mostrar quem eu sou, o que eu fiz e o que eu posso fazer ainda por Minas e pelo Brasil. A minha fala caiu. Oi, Sapia, muito boa tarde pra você também, pra Sandra e claro pro ouvinte ligado aqui no Alerta Super. Queda de moto agora na Savassi, foi na Avenida Cristóvão Colombo, bem na esquina com a Rua Alagoas. Um homem de 40 anos que ficou ferido já aguarda o corpo de bombeiros que foi acionado para ir até o local, que tem trânsito um pouco complicado, mas nada que atrase o motorista. Vale só a pena ter um pouco de cautela ao dirigir pelo trecho. E na região centro-sul de Belo Horizonte, BR-356 é complicada agora na passagem para a Avenida
Avenida Nossa Senhora do Carmo, ali nas curvas do Paredão. Isso no caminho para o centro. Sem informação de ocorrência até agora, a Avenida Rajagabalha pode ser usada como desvio na ida para a região central. Com o site aplicativo da Western Union, você envia dinheiro online 24 horas por dia. Acesse wu.com ou baixe o app para enviar ao exterior hoje mesmo. 4h45, 4h45. Ô, deputado, eu tava falando que estavam querendo expulsar o senhor do partido que o senhor ajudou a criar, caiu até minha linha aqui, rapaz, estão querendo me expulsar do ar também. Não cai. Que conversa é essa, deputado? Não me deixa falando sozinho, não. Isso já acabou há muito tempo. Na verdade, o PSDB, né? O PSDB tem muitas correntes. O que eu acho que pode acontecer daqui a um tempo é que quem falava nisso está buscando um outro destino partidário. Esse é um assunto absolutamente superado. É mais uma demonstração do oportunismo político, né, Zapia, de alguns. Mas isso é tão irrelevante hoje, a coisa tão pouco preocupante. Eu acabo de ser indicado pelo nosso partido, pelo líder Rodrigo de Castro, do PSDB, grande líder mineiro, para presidir, repito, a mais importante comissão da Câmara dos Deputados. Vamos fazer um trabalho lá que, mais uma vez, vai orgulhar os mineiros e os brasileiros com uma interlocução do mais alto nível com o mundo, e eu vou ser uma voz dentro do partido sempre ponderada, e vou, se chegarmos adiante e compreendemos que não temos um nome viável à presidência da República, e hoje não temos, a verdade é essa, eu vou atuar no sentido de fortalecer uma grande aliança no centro. O PSDB tem essa responsabilidade. E em Minas Gerais, o senhor vai se envolver na disputa política aqui do próximo governo? Eu estou aguardando e observando o quadro mineiro. A grande verdade, sabe? Eu não desmereço os esforços de quem governa, né? Eu já governei e sei das dificuldades, às vezes tem muitas incompreensões, mas a verdade é que Minas hoje se ausentou absolutamente dos grandes temas nacionais, deixou de ser uma voz minimamente influente nas grandes questões nacionais, né? E o PSDB passa por um momento de reorganização. Nós tivemos um resultado eleitoral agora em 2020 muito expressivo, além do que nós imaginávamos. O PSDB elegeu mais de 100 prefeitos no estado, ao lado se não me engano, do PMDB, fomos o partido que maior número de prefeitos elegeu. Isso é uma demonstração de que existe uma semente forte plantada aí. Ou é agora, ou é no futuro próximo, ou é na próxima. Eu quero dizer a você que acredito piamente que o PSDB vai voltar a governar Minas Gerais para buscar os mesmos resultados que nós obtivemos nos nossos governos, nos 3 governos do PSDB. Ô, deputado, eu tenho minha família toda do Paraná, minha mãe tem 86 anos, mora lá, até já vacinou, graças a Deus. E eu converso com meus parentes lá em Londrina, e eles perguntam, e o Aécio? Eu falo, o Aécio é o seguinte, o Aécio jogou o primeiro tempo, fez 3 gols. Aí, de repente, o time empatou 3-3, aos 45 do primeiro tempo, ele foi bater um pênalti, e o pênalti ele errou. Aí ele foi pro intervalo, apesar de ter feito 3 gols, sendo xingado, sendo esculhambado, e ele tá no vestiário, mas ele vai voltar pro segundo tempo ainda, pode aguardar. Vou guardar essa analogia sua aí, ô Sapia. Você sabe que Londrina foi a cidade de maior porte, que é uma cidade grande, onde eu tive o maior percentual de votos. Se não me engano, foram 77% dos votos válidos. Eu sou muito grato e reconhecido a todo o Paraná, mas a Londrina de forma muito, muito especial. Provavelmente seu pai lá, sua exatamente. Deve ter cometido essa ousadia, né? Meu papai já faleceu há 30 anos, mas mamãe, os irmãos, todo mundo, a família toda, pode ter certeza. Que bom, Sapia. Ô, deputado, queria agradecer a sua presença, mais uma vez, a confiança, por conversar conosco, trazer as informações aqui para os ouvintes da Rádio Super. Essa entrevista vai ser replicada no Portal Tempo, daqui a pouco vai estar no portal, amanhã no Jornal Tempo e no Jornal Super também. E eu queria parabenizar o senhor pela presidência da Comissão de Relações Exteriores e deixar aqui sempre aberto para o senhor, quando quiser trazer informações para todos os mineiros, para todos os brasileiros, já que nós transmitimos pela live para todo o Brasil, para todo o mundo, sempre essas novidades da política brasileira. Parabéns, deputado, muito obrigado e um bom final de semana para o senhor.
Obrigado, Sapia, pela sua atenção, pela sua cordialidade, pela competência do jornalismo que você pratica, e tenha certeza que nós vamos falar muitas outras vezes. Questões de interesse do Brasil, de interesse de Minas Gerais em especial, e eu estou preparado para demonstrar os equívocos que ocorreram em relação a essas acusações e mostrar a vida honrada, limpa, correta e dedicada que eu sempre vivi ao longo de mais de 35 anos de mandatos consecutivos, Sapia. Esse ano são 35 anos de mandatos ininterruptos em favor de Minas e do Brasil, e me orgulho muito deles. Um grande abraço para você e fico aqui sempre às suas ordens.